Oi, tudo bem com você? A gente conversou um dia desses, tem um vídeo aqui no canal, sobre a ânsia de ter e o tédio de possuir, que foi uma queixa que um conhecido meu me chegou, né, falando, relatando, chateado, porque tinha acabado há pouco um relacionamento, e ele dizia, né, do porquê que começou de uma forma tão esfuziante e de repente aquilo já em poucas semanas, tá? Em poucas semanas aquilo já diminuiu, já caiu num tédio, aí a pessoa falou que olha que infelizmente eles não estavam num momento muito bom e terminou, terminou, né? Então por que teve esse movimento com flores, com bombons, fez questão de conhecer a família, fez a questão de se apresentar, né, ficar junto, começar a frequentar a casa, para depois de algumas semanas aquilo vai ficando cada vez mais distante, aí já não tem mais tempo, aí já não dá mais para se ver, e aí de repente vem falar que está com problema de saúde, que na verdade se enganou, pede milhões de desculpas e desaparece. Assim acaba em menos de 2 meses. Né? Então, assim, por que esse pico de flores e chocolates e fazer questão de conhecer a família para depois ter essa queda assim do 12º andar do nada? Né? Então, a gente conversou um pouco sobre isso já num vídeo aqui no canal, que inclusive o título é esse, a ânsia de ter e o tédio, né, de possuir. E hoje eu queria levantar a hipótese, pensar junto com você sobre a possibilidade, de repente, isso, lógico que pode ser paixão, pode ser falta de noção da pessoa, irresponsabilidade, né? Por que fazer de uma maneira tão rápida, tão intensa, onde o outro começa a, poxa, parece que dessa vez vai ser legal, de repente é sério, é namoro para valer. Ah, e fez questão de pedir em namoro, inclusive, né? Então, assim, ok, pode ser paixão, pode ser algo realmente que levou a outra pessoa também a acreditar e depois teve essa queda e lamentavelmente acabou. Só que os relatos têm chegado à clínica de uma forma grande. Eu sou psicoterapeuta, então é uma dor que vem chegando à clínica, entende? Então, no vídeo de hoje, eu queria saber de você, o que você acha, se isso não tem a ver com as redes sociais, com essa descarga de dopamina, com essa quantidade de estímulos, onde a gente está transformando as pessoas em telas, em curtidas, em stories, em matches, em compartilhamentos, em reposts, em brilhos e gifts e links. Entende? Será que há essa possibilidade? Enfim, deixa eu me apresentar rapidamente. Meu nome é Tamara Algauer, eu sou psicoterapeuta com graduação em psicologia e aqui no Psicocafé a gente está conversando sobre essas coisas, né? Sobre autoconhecimento, sobre o pensar no que é que está passando na cabeça das pessoas, de repente pensar no que é que a gente vem pensando, sentindo, né? Com café e histórias. E o Café Expresso de hoje é justamente isso. Como as redes sociais tornam os relacionamentos vazios. Como se as redes sociais fossem traficantes de likes, de uma substância que a gente quer mais e mais e mais e mais. Entende? Links e arrasta para cima e vai, clica, não gostei, já saio desse vídeo, passa para o próximo. Se essa coisa alucinante da internet, das telas, modificou a forma da gente se relacionar com as pessoas. E aí a gente pode pensar, inclusive, como anda o seu relacionamento com a sua família. Como andam os almoços, dizendo, né? Estou falando aqui almoço de sentar à mesa. Como anda a pizza de sábado, né? Ou a feijoada de domingo, ou o churrasco? Como é que tá esses encontros presenciais? Sei, esse celular fica em cima da mesa,
pé da churrasqueira, fica dentro da bolsa, fica todo mundo filmando, fica todo mundo tirando foto, fazendo selfie. Entendeu? Sim, tá cansativo, não? Qual é o momento que a gente senta mesmo, sabe, e simplesmente escuta o outro olhando nos olhos? Ou é lento demais? É raso demais? É pouco estimulante? Então, como anda as suas amizades? Como andam os seus encontros? Você consegue falar quando você está conversando com seu amigo, com a sua amiga? Você é escutado? Ele solta o celular? Ou ele te indica um perfil de um psicólogo? Ou ele te indica um perfil de um personal, de um nutricionista? Né? Porque tem isso também. Quantidade de memes e de vídeos compartilhados que chegam no seu WhatsApp ou no seu direct. Qual é o filtro desse? Qual é a peneira? Não vou falar em filtro, porque senão a gente acha que são os filtros, né? Qual é a peneira? Qual é o funil? O funil de vendas, não? Qual é o limite para você perceber que isso está um pouco demais ou que isso está ok, você deu uma normalizada? Não vou nem perguntar como anda o teu sono. Vamos pular essa parte, né? Tua qualidade de sono, se você tem feito atividade física, se você acorda exausto. Não vamos nem falar sobre isso, vamos deixar isso para um próximo vídeo, não é verdade? Ok. Mas e aí? E no trabalho também? Não, e aí a gente cai de novo nos relacionamentos amorosos, né? A gente vai. Por que eu estou falando de família, de amigos e a parte profissional? Porque todas essas relações foram modificadas. Né? Então, o que antigamente, às vezes, dependendo da tua idade, você escutava de um avô de pai e mãe que se encontravam na praça, né? Dependendo da tua idade, você vai escutar, de repente, né, de pessoas da minha geração, que a nossa praça eram os primeiros shopping centers, né? Então, a coisa do cinema, do milkshake, de comer um lanche, né? Então, ali eu andava com as minhas amigas, né? Aí tinha os meninos iam para o fliperama. Então, eram aí os encontros, a troca de olhares e tal, e de repente podia ser que conversavam, eram paqueras. Entende? Aí tinham depois as discotecas, as danceterias, ou de repente, dependendo da época do ano, as quermesses, a própria missa, uma vez por semana, ou culto, né? Os eventos da escola, os eventos da igreja, os eventos, de repente, da associação de bairro, os eventos e festas da própria família, que de repente você encontrava com amigos, dos seus parentes, enfim, eram assim os encontros de antigamente. Se você não sabe, você pode até olhar nos filmes, né? Os filmes às vezes trazem isso. Mas o que eu quero entender aqui é como a gente consegue ter uma visão crítica em relação ao que está acontecendo. Percebe? O que a gente pode pensar um pouco mais sobre isso? Então, por exemplo, essa superficialidade das conexões virtuais. Olha as palavras, conexões virtuais. Então, como as redes sociais nos condicionam a priorizar a aparência e a validação instantânea em vez de profundidade emocional. Então, você também acaba se tornando uma imagem ou um vídeo a ser curtido, compartilhado ou consumido. Entende? Você, enquanto pessoa, quando você se expressa, quando você posta um vídeo, quando você posta um selfie, uma selfie com uma amiga, com um amigo, você também está sendo consumido. Né? Será que vai ter like? Será que vai ter visualização? O like e a visualização nos stories, nos vídeos, nas plataformas inclusive nos aplicativos de relacionamento, né? A gente pode ver até que os aplicativos de mensagem, o WhatsApp, ele vem passando por atualizações onde deixa
cada vez mais esse aplicativo de mensagens com cara de rede social. Então as pessoas conversam ali dentro do aplicativo de mensagem. Você não telefona mais para as pessoas, você envia áudio. Posso te ligar? Tem como você enviar um áudio? Tem como ser por mensagem? As pessoas não querem parar mais para conversar por telefone, entende? Então, assim, tem algo acontecendo, a gente precisa ter uma visão crítica, pelo menos pensar sobre isso. Outra coisa que a gente pode pensar também, o tédio amplificado pelo virtual. Então, como o estímulo ele tem um pico como uma substância, como o açúcar tem o pico também, a cafeína tem o pico também, um guaraná que você toma, né? Também tem um pico, entende? Então, assim, são estimulantes. Então, essas imagens, esse vídeo, esse modo de se conectar, ele tem o seu pico de estímulo, percebe? E aí, quando o pico passa do açúcar, do café, da nicotina, da cocaína, do que for, né? Vem o banzo, né? Vem assim a depressão, tem uma queda, um tédio, né? Você se sente pesado, a maneira de sentir, a maneira de pensar fica pesada. Isso é o tédio por conta do pico de um estímulo. Da mesma forma que sobe, cai violentamente, porque é artificial, não é humano. Não é humano. Entende? Nem felicidade, nem euforia dá essa queda para o tédio. Uma euforia, uma explosão de alegria, sei lá, de repente você descobre que você passou no vestibular, ou que você passou por uma promoção, ou deu certo de você comprar aquela passagem de avião naquele preço legal, ou aquele show daquele artista que você adora. Esses picos de alegria, eles deixam a gente, às vezes, sabe, meio que flutuando no ar, porque é da ordem do humano. Não foi estimulado de uma forma artificial. O descarte como padrão. Quando a gente percebe essa queda no tédio por ser um estímulo artificial, já que a gente está falando da possibilidade das redes sociais triturarem a forma natural que o ser humano vem desenvolvendo ao longo da nossa história, existe esse descarte como padrão, porque você não tem mais o que fazer com essa pessoa. A pessoa fica com um aspecto de embalagem vazia, tá? E é um ciclo sem fim. É um ciclo sem fim. Isso não acaba. Né? Você é novamente estimulada e vê aquele pico, olha que maravilha, é essa pessoa, e a gente vai ser muito feliz. Ai, que tédio, você não é bem isso, eu mereço coisa melhor. Então vira isso, vira isso. Eu mereço coisa melhor, isso não é para mim, isso na verdade foi um livramento. Não, você está consumindo as pessoas de uma forma artificial. E aí, para a gente fechar esse vídeo, eu queria fazer uma pergunta para você, que você pode responder aí dentro da tua cabeça. Seria interessante se sentar com uma folha de papel e se demorar para responder isso, tá? É uma pergunta só, ela vai estar também na descrição, ok? Como as redes sociais estão moldando o jeito que eu me relaciono com os outros. Eu vou fazer mais vídeos a respeito desse tema. O que você achou, hein? O que mais que a gente pode se aprofundar? O que esse vídeo te fez pensar? Escreve aí nos comentários o que ficou faltando nesse vídeo que você acredita que a gente tem que discutir ainda. Se você gostou desse café expresso, se você acha interessante a gente estar se encontrando toda semana aqui para conversar sobre esses assuntos, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!